Boa noite. Agora sim. Boa Hola, noite. buenas noches. O som Boa tá ótimo. noite. Uma boa noite a todos. Um abraço. Hoje a gente vai estudar uma parte central do texto que é a introdução ao estado natural, Hoy vamos da a 102 estudiar do una parte livro, del libro, vai da 102, eu acho que até a la parte 106, central muy que é o tema importante de hoje, de este o estado texto, natural. que se llama A gente vem Introducción al estado discutindo natural a y está tradução da en prece la de página Tapiriza. 92 O Marco chama de a la atenção. traducción a español. Eu peguei, a gente pegou mais de um texto em inglês, mais de uma tradução, para tentar Estuvimos encontrar a revisando, melhor forma de traduzir. como habíamos comentado en la sesión Particularmente, anterior, acho que essa tradução ela está atendendo distintas a vários traducciones de la pequenos detalhes. invocación de Nanser Lopo Mas a tem uma Tapiriza, parte que é a parte onde que parece está en ficar la página truncada, 54 que eu de vou Maravillas de la tentar Mente ler um Natural. pouquinho mais devagar para ficar um pouco Y, mais claro. Eu estou vendo aqui como deixar melhor y essa ahí Denise parte. estuvo Porque estudiando estas todo distintas texto que a gente traducciones como pede para que está quede no lo más claro né? posible Então, para quando a gente nosotros, pega tanto en do portugués como en inglês, español. pede também aí para fazer uma tradução de vários textos em inglês, de várias traduções em inglês, essa parte ela não está ruim. O português parece ficar um pouquinho truncado quando a gente lê rapidamente, mas quando a Y es gente verdad que sí, que en portugués y lê ela español na cadência, fica mais claro. parece que le faltara algún Então, ajuste. hoje nós vamos ler a introdução ao estado natural. A gente começa com a prece de Tapiriza, a Entonces gente vamos a volta leer para a ese prece texto que de a la gente vinha introducción fazendo. al estado natural. E como a gente se aprofunda no Dzogchen, para quem tem o Y como livro nos vamos Despertando a Mente adentrando Luminosa, cada vez más na página, en el Dzogchen, para quien tenga el libro se eu não me engano, del é despertar 64, de se la eu não me mente engano. luminosa, el libro amarillo, Não, não é 64, não. Na página 47 tem um refúgio que a gente vai bueno, ler está en também. la página 47, pero de la versión en portugués del despertar de la mente luminosa. Prece, invocação de Vamos Tapiriza. ahora a la invocación Que a maravilhoso. Tapiriza. És a emanação do Emajo, qué coração de maravilloso. Kunzuzão. Tú eres la emanación del corazón de Aparece Kuntu como um Sampo. cristal Tu cuerpo aparece como un cristal blanco y luminoso, claro e sem limpio impurezas, y sin irradiando impurezas, luz nas 10 direções. irradiando luz Estás en las 10 nu, sem direcciones. ornamentos, Estás desnudo, significando a sin essência mais ornamentos, profunda, o estado significando la primordial, esencia más interna, dotado el com a estado dupla primordial, sabedoria do vazio e dos dotado con la meios doble hábeis. sabiduría del Com vacío y los compasión medios hábiles. contemplas o Con benefício dos compasión seres contemplas al e beneficio de los encarnas o seres. Dzogchen, a grande perfeição, Encarnas el supremo entre os Dzogchen, la gran ensinamentos, perfección, a suprema essência da entre las consciência enseñanzas, dos seres la realizados, esencia de la conciencia despierta de los o caminho da realizados, la realização, cima del o camino de la coração dos realización, tantras, das el corazón escrituras de los tantras, de essenciais las escrituras esenciales y de las instrucciones secretas. indicas o estado natural, a Señalas el estado base natural, la autoliberta base que é samsara, autoclarificada de engaño, que es da samsara, y de libertação, la que é o liberación, nirvana, que es dos nirvana, defeitos e virtudes, así dos como de los sons, defectos y las luzes e virtudes, raios, de los sonidos, tendo las luces y dissipado los rayos. completamente a escuridão das mentes dos seres, Habiendo permite-nos disuelto por experienciar completo a la base oscuridad de como las mentes de vazia e los sem seres, raiz, tú nos permites experimentar la simultaneamente base realizar como vacía y todos os sin estágios raíz, do caminho. simultáneamente realizar As todos los experiências estadios del então camino. tornam-se manifestas. Las O experiencias y la samsara e o realización se vuelven nirvana manifiestas, libertam-se y el samsara y el nirvana imediatamente na se sua liberan vastidão. en la propia mente natural. En esta vastedad se manifiestan las tres Nessa dimensiones vastidão que son el compõem-se fruto. as três dimensões que são o fruto.
con devoción singular, te rezo a ti, Tapiritza, protector de los seres. Concédeme las bendiciones de otorgarme la investidura a mí y a los otros seres. Que los obstáculos externos, internos y secretos sean pacificados. Y que el error de aferrarse a uno mismo, que es la ignorancia, sea liberado. Habiendo reconocido la propia conciencia despierta, que la visión y la conducta sean plenamente realizadas. Por favor, otórgame en este preciso momento el gran significado más allá del intelecto, de la base primordial, vacía y sin raíz. A ti, Tapiritza, noble protector de los seres, te ruego que los seres de los 6 reinos sean protegidos por tu compasión y que mi mente sea liberada. Dos puntos importantes de esta plegaria que me gustaría tratar es donde dice, tú indicas el estado natural, que es la base autoliberada de la ilusión, que es el samsara, de la liberación, que es el nirvana, y de los defectos y virtudes de sonidos, luces y rayos. Entonces, la base se autolibera de la ilusión que es el samsara. El texto relaciona la ilusión al samsara. Y también nos libera de la liberación, que es el nirvana, y también de los defectos y virtudes, porque el estado natural está liberado tanto de samsara como de nirvana. Samsara como ilusión y nirvana como liberación. El estado natural está más allá de samsara y de nirvana. Esa es la perspectiva del Dzogchen. Estar más allá de samsara y de nirvana. Algunos maestros dicen, samsara y nirvana son dos caras de una moneda, de una misma cosa. Este pequeño párrafo que acabamos de leer queda un poquito confuso en esta traducción. Hay otro punto donde dice, concédeme las bendiciones, a ver, acá dice en español, otórgame en este preciso momento el gran significado más allá del intelecto, pero no sé si es el que está diciendo ahora. A ver. Ahí está hablando de un proceso complejo de iniciación. Nosotros en esta oración pedimos a Tapiritza que nos dé el empoderamiento para que nosotros tengamos más poder y podamos también empoderar a otros. Es como un atajo. Esta plegaria de Tapiritza nos trae esa autoconcesión de empoderamiento y a la vez conceder ese empoderamiento a los demás. Esto es una característica
de esta Então de vamos esta para plegaria. No sé a si leitura. quedó del Nós todo estamos claro. num momento muito importante do livro, Ahora porque vamos a nós continuar entramos con la lectura objetivamente na en la introdução página ao estado natural. E 92. essa é uma Introducción al perspectiva de estado introdução natural. muito vinculada à forma com que Tenzin Wangyal Rinpoche recebeu e muito vinculado ao modo de ensinar também Dyongdzin Rinpoche na perspectiva da introdução. Y esta introducción al estado natural es característica de Quando os Tenzin sinais Wangyal Rinpoche y de su externos maestro internos también, começarem a Gyontzin se Rinpoche. manifestar, o mestre nos Cuando los introduz signos internos y ao externos estado comienzan a natural, manifestarse, el maestro nos introduce al estado explicando-nos a natural, natureza das explicándonos experiências que la nós já naturaleza tivemos de las e do experiencias conhecimento que que hemos já tenido ya adquirimos por y del nós mesmos. conocimiento que ya hemos adquirido por Desse nosotros jeito, mismos. a prática se torna mais clara De este modo, la práctica se relajada, vuelve más calmada y e relajada menos como uma prática de fixação y e es menos una concentração, práctica de e fijación mais y como uma prática concentración de y más contemplação. como una práctica de contemplación. Diferente da concentração, diferente da fixação, né? Diferente da fixação e diferente da concentração. A prática é aberta, nós simplesmente contemplamos. E eu gosto muito da palavra contemplar. La práctica es una Porque práctica a abierta ideia de de contemplación. contemplação é quando nós nos tornamos o próprio templo Y contemplativo. un poco el Então, significado essa de la palabra perspectiva da contemplar es contemplação é uma tornarse perspectiva que não é de el uma propio templo. fixação com uma imagem externa Y ou da es una concentração num perspectiva objeto. en la que no hay una fijación en una É imagen, un quase objeto. se tornar o próprio templo. Es volverse el propio templo. Então, há uma mudança de foco, há uma mudança de paradigma, porque não está fora. Hay un cambio de paradigma, porque ya no hay Então, un nós enfocarse en algo retornamos fuera, o templo, sino nós un reconhecemos a tornarse verdadeira natureza como Buda. un templo, reconocer É uma perspectiva la propia Dzogchen. naturaleza como Buda. Todos somos Es Buda, una somos perspectiva Buda. Dzogchen. Nada está fora. Tudo é perfeito e completo. Nada está afuera. Então, tudo é templo. Todo es perfecto, completo, todo Por es isso, templo. contemplação. Essa Por eso esta palabra é nessa etapa, tan importante de contemplación. quando tivermos ido En esta etapa abaixo da superfície da mente en la que hemos llegado por debajo de la superficie nos de la mente pergunta sobre cambiante, nossa el maestro nos experiência pregunta desse sobre estado nuestra natural. experiencia del estado natural As de la mente. perguntas são sobre a natureza Las preguntas da son mente. acerca de la naturaleza de la Se ela tem mente, forma ou cor, si tiene forma o ou uma color localização o una precisa. ubicación E precisa. depois sobre a origem Después e a nos pregunta natureza dos sobre el origen pensamentos. y la naturaleza del Uma vez que o pensamiento. pensamento surja, ¿Dónde surge el onde ele pensamiento? reside, ¿Dónde permanece y onde dónde ele se disuelve? dissolve e quem ¿Quién observa el observa o pensamento. pensamiento? Ele poderia perguntar: quem é você? También el maestro podría preguntar, ¿quién eres? O Mas uma perspectiva do quem é você que está para ¿qué es além tu mente? das características, além do que eu faço, além do que eu gosto. El Dzogchen está más allá de las É aquela características pergunta de do lo que quem sou hago, eu de lo que para pienso. o mais íntimo, Entonces ao la pregunta, ¿quién espaço soy yo? aberto dentro do Va a próprio lo más ser. íntimo, al espacio abierto dentro del propio ser. O que é a sua mente? ¿Qué es tu mente? Né? Qual é a experiência da sua mente? Qual é a ¿Cuál es la experiência da mente? experiencia de la mente, de tu Quem é mente? você? Essa tua mente tem uma cor ou forma? ¿Tu mente tiene un color o una Onde forma? vêm O esses bien, pensamentos? ¿de dónde vienen tus pensamientos? Mas sem Pero jamais todo esto sugerir a sin resposta. sugerir ninguna respuesta. O mestre, o professor, simplesmente vai te perguntar El maestro solamente va a preguntar
Únicamente cuando hemos logrado la comprensión, a través de la práctica de la percepción profunda de la mente y a través de nuestra propia experiencia, el maestro nos muestra la naturaleza de la mente, señalándonos directamente el conocimiento que hemos adquirido mediante nuestra propia experiencia, aplicando acerca de Kunshi y de Rigpa y de su inseparabilidad en el estado primordial. Kunshi es la base y Rigpa el estado despierto, que son inseparables. De esta manera, nuestra comprensión será clara y real, puesto que lo que el maestro explica y clarifica es el conocimiento que nosotros mismos hemos adquirido a través de nuestra propia experiencia directa. Nada viene desde fuera. La experiencia ya está dada. Nosotros acostumbramos a decir que nadie busca lo que no conoce. Si buscamos algo es porque ya sabemos de ese algo. Nadie busca lo que no conoce o de lo que no tiene alguna idea. Y como la experiencia ya fue hecha, es una experiencia de reconocimiento. No hay un paso a paso en el Dzogchen. Cuando la experiencia fue hecha, cuando el practicante ya vivió, no hay una introducción gradual. Podemos hablar de formas de llegar, pero una vez que la experiencia sucedió, ya no hay más pasos. El maestro no nos introduce su propio concepto, algo que nosotros mismos no hayamos experimentado, ya que eso produciría una comprensión meramente intelectual. Nos introduce a aquello que ya hemos encontrado en nuestro interior. La introducción al estado natural es el reconocimiento del estado natural, que no es un camino gradual. Ya se dio. Y el maestro dice, ya reconociste. Es necesario que nosotros mismos tengamos esa experiencia directa y la manera más segura de tenerla es practicando Shiné, que es de lo que vinimos hablando en los capítulos anteriores. Estudiamos todas las características, cómo es en la tradición Bon, en el Atri, la práctica con la tibetana, práctica de concentración, fijación. De otro modo, es muy fácil tener fantasías intelectuales acerca de la naturaleza del estado primordial, acerca del vacío, de la claridad, la luz, el gozo supremo y demás. Cuando el estado natural se introduce a través de la práctica de Shiné, lo comprendemos por completo y somos capaces de entrar y permanecer en el estado de contemplación.
Isto é Trekcho. Esto es Uma das Trekcho, duas principais práticas do Dzogchen. una de Então, las é o dos primeiro principales nível prácticas del Dzogchen. que é Trekcho, Podemos decir, tal vez contemplação. el primer nivel Mas essa de contemplação Dzogchen. não é uma fixação, não é uma concentração. Esta contemplación Ela é relaxante. no es una concentración, E ela tem uma perspectiva no es una fijación. de integração. La contemplación tiene la perspectiva de la Quando nós integración, falamos, de la por exemplo, plenitud. da perspectiva da mente céu, e eu gosto Cuando hablamos de la dessa perspectiva abordagem, porque de la é mente um dos cielo, caminhos que es uno de los bastante, caminos são o várias abordajes, abordagens, mas essa é uma abordagem muito interessante, eh, em que nós simplesmente dissolvemos o corpo, en nos visualizamos en no esa perspectiva espaço, simplemente disolvemos e ali permanecemos de el forma cuerpo en el desperta, espacio y desperta, permanecemos allí de manera consciente, atento, com a mente con aberta, atención, mas sem uma diferença entre céu e eu. sin diferenciar entre cielo y yo. Interessante que as práticas tântricas, Es muitas delas, interesante que las prácticas tántricas todo o caminho é para nos levar a essa experiência, nos de ofrecen un camino para llevarnos a esta abertura. experiencia de mente cielo. Son todas distintos caminos Quando para esta tivermos experiencia. ganho o controle do fluxo de pensamentos, Una vez que hemos obtenido el control sobre el flujo de na mente, pensamientos através da fixação com um atributo, en la mente, o a mestre través de la fijación con un atributo, el maestro nos introduce y nos guía en la práctica de fijación sin atributo. através da aplicação de insight, nós Mediante la aplicación de la percepción profunda, comprendemos los movimientos del nivel de la mente en el que se producen los pensamientos, y así llegamos a conocer el estado natural subyacente de la mente. prática tem duas etapas. Tiene dos etapas. A primeira consiste La primera consiste en entrenarnos entrenarnos siguiendo 4 principios fundamentales relacionados con la postura corporal, la mirada, la obtención del control sobre la mente y el compromiso. El compromiso, samaya en sánscrito y damsik en tibetano, generalmente se refiere a los votos que se toman cuando se reciben iniciaciones e instrucciones tántricas. Aquí se refiere simplemente a las reglas de la postura corporal que deben seguirse en esta práctica específica. La segunda consiste en entrenarnos para desarrollar la práctica. Essas práticas de postura corporal, elas fazem parte Estas prácticas do ensinamento de postura, la postura do corporal, es parte de la enseñanza Dzogchen. Hay posturas corporales para o desenvolvimento específicas desses estados. para desenvolver esos estados. Então, o Geshe Dema anualmente ele dá o retiro em que ele Geshe Dema normalmente da as un posturas, retiro né, e en el que cada se uma enseñan y delas se practican relacionam a estas animais, posturas, algumas posturas se relacionam posturas a veces a relacionadas con animales, algumas formas de abrir alguns canais, né, do nosso corpo, algunas e a gente tenha com mais facilidade tratan de abrir algunos de nuestros canales como para tener Então, são mayor algumas facilidad para posições alcanzar sentadas, estos algumas estados. posições com os braços esticados, então são algumas posturas Son corporais. distintas posturas, sentados, parados, acostados. Aqui, as instruções concernentes à postura corporal e ao olhar são um pouco diferentes. Aquí, las instrucciones relacionadas con la postura del cuerpo y la mirada difieren un poco de las que se dieron antes para la práctica de fijación con un atributo, ya que una vez que hemos obtenido el control de la mente y que hemos comprendido el estado, podemos relajarnos más. Ya no hay necesidad de hacer un esfuerzo para controlar los pensamientos, puesto que estos ya no constituyen un obstáculo. Al principio, las sesiones de práctica no necesitan ser tan largas ni tan estrictas.
Sin embargo, como en el caso de la práctica de fijación con un atributo, en general es bueno comenzar con sesiones cortas y alargarlas gradualmente, de manera que las sesiones de práctica se vuelvan más largas y los intervalos más cortos. Es mejor no realizar actividades físicas demasiado fuertes antes de una sesión, puesto que esto restará estabilidad a la mente y hará que surjan más pensamientos. Debemos tratar de evitar bailar, saltar, hacer movimientos bruscos, así como hablar innecesariamente y entretenernos con charlas insustanciales. Por lo que se refiere a la mente, cuando estamos a punto de comenzar a practicar, es mejor que no hagamos planes ni pensemos en nuestros asuntos, sino que relajemos nuestra mente desde el principio. Si nos resulta difícil comenzar a contemplar, pero luego procedemos bien, eso es bueno. Lo que tenemos que hacer cuando recibimos una enseñanza es practicarla concienzudamente y bien hasta que obtengamos el fruto de la práctica. Entonces, cuando recibamos otra enseñanza, debemos practicarla adecuadamente de la misma manera. Por ejemplo, si recibimos instrucción para la práctica de fijación, pero no la practicamos lo suficiente y en la forma correcta, porque tenemos ansiedad por recibir enseñanzas de contemplación más elevadas, entonces, cuando practiquemos la contemplación, no podremos desarrollarla adecuadamente porque no hemos completado el trabajo preliminar. A través de la aplicación correcta y concienzuda de la fijación, podemos proceder de la primera etapa de concentración forzada en la que se requiere un esfuerzo, a través de la etapa de la concentración natural, en la cual la práctica es más relajada y ya no requiere de ese esfuerzo, hasta la etapa final de la concentración estable. Una vez que la introducción del maestro ha clarificado nuestra comprensión del estado natural, los pensamientos que siguen surgiendo ya no constituyen un obstáculo y hay autoliberación de los pensamientos. De hecho, por su naturaleza, los pensamientos no son un obstáculo o un problema, son una manifestación del estado natural. Los pensamientos surgen del estado natural. En Dzogchen no vemos a los pensamientos como un problema. No nos distraemos con ellos tampoco. Los vemos, los pensamientos, como emanaciones, como luz, como radiancia del estado natural. Entonces, dejamos surgir a los pensamientos porque emanan del estado natural, no de alguna otra cosa o de otro lugar. Los pensamientos surgen del estado natural, permanecen en el estado natural y regresan al estado natural. Si no permitimos que los pensamientos nos distraigan, siguiéndolos o tratando de suprimirlos, entonces no creamos apego o aversión a ellos. Y allí los pensamientos se autoliberan en el estado natural. Vemos los pensamientos como ornamentos del estado natural. En esta perspectiva, ya estamos percibiendo todo como puro, como completo,
Todo lo que surge es Buda. Buda. Todo lo que se manifiesta Tudo es Buda, se manifesta a partir do estado natural. porque todo lo que se manifiesta lo hace a partir del estado natural. Então, tudo que surge é manifestação, é ornamento. A mente céu diz isso, né? Essa perspectiva da mente La como mente espaço. cielo Tudo que dice surge no eso. espaço é ornamento Todo do lo que espaço. surge en el espacio es un ornamento del espacio. Nuvem é ornamento do espaço. Sol, lua, Nubes, estrelas, el sol, planetas é ornamento do espaço. luna, planetas, son todos Só adornos, variação ornamentos, do espaço aberto. variaciones del espacio. E como espaço, a mente contém Y tudo. como espacio, la mente Como contiene todo, espaço, a mente contém todas as coisas. contiene Só todas las não cosas. fixar. Só não escolher. Só não gerar Sin apego fijar, ou sin aversão. elegir, sin apego, Se tem ni apego aversión. ou aversão, a mente fixou. A Si mente hay apego o se aversión, apropriou de um objeto, es se porque la apropriou mente de uma se emanação, fijó, se se apropriou de uma apropió fruição. de una manifestación, Então nós não nos de un apropriamos de nada, só deixamos que flua. Veremos então os pensamentos como ornamentos do estado natural. O entendimento pode ser de dois tipos. La comprensión puede ser de dos clases, con pensamiento, que es la comprensión conceptual, intelectual, y sin pensamiento, que es la comprensión directa. Los pensamientos no pueden ser liberados por otros pensamientos. Los pensamientos buenos no pueden liberar a los pensamientos malos, así como la sangre no puede lavar la sangre de las manos. Los pensamientos buenos y los malos son igualmente obstáculos para la comprensión directa del estado natural que está más allá del pensamiento. Y el pensamiento no puede comprender aquello que está más allá del pensamiento. La comprensión del estado natural solamente puede ser una comprensión directa, no mediada por el pensamiento. Es la naturaleza vacía de la mente comprendiéndose a E sí aqui misma. talvez seja a nossa maior dificuldade, porque a nossa tendência Y é puede que esta sea pensar, la mayor tentar dificultad definir o que é a por natureza nuestra puramente. tendencia a A pensar introdução y a da querer natureza definir puramente, qué es ela vai la dizer que é naturaleza de la mente. exatamente isso, que não é pelo entendimento, não é pelo La pensamento, introducción al estado natural no es a través não é uma construção del intelectual, entendimiento é o del uma pensamiento. experiência. E é uma Es una experiência que passa experiencia pelo y no una aspecto do construcción corpo, alma e intelectual. mente. Una experiencia que pasa É uma por los experiência que aspectos de cuerpo, habla relaciona y mente. tudo aquilo que somos. Una É uma experiência experiencia que direta. relaciona todo aquello que somos. Una experiencia directa. Mesmo quando tivermos realizado esse entendimento Aun cuando direto hayamos através da alcanzado esta presença, comprensión directa a través de la presencia, se surge o pensamento, si surge el pensamiento, isso é ah, vacuidade, este es el agora vacío, compreendo. ahora lo comprendo. Isso não será mais Eso entendimento, ya no es não la será mais comprensión, entendimento direto, ya no es la somos comprensión directa, distraídos por esse puesto que nos vemos distraídos por ese pensamiento que reduce la comprensión directa a la comprensión conceptual. o entendimento direto à compreensão conceitual. A presença que La admite a presencia vacuidade que é a comprende el vacío es la autoconciencia despierta innata. É chamada de Se la autoconhecimento llama inato, autoconciencia despierta porque es el estado vacío comprendiéndose a sí mismo
por su propia claridad. Vacuidade não é separada de claridade. El vacío no está Vacuidade separado é de la a claridad. claridade. E El claridade vacío es la a claridad vacuidade. y la claridad es A el prática de vacío. concentração ainda não é La práctica de concentración todavía no es através do contemplación, desenvolvimento da pero a través del concentração desarrollo de la podemos conhecer o concentración estado podemos natural conocer el e estado adquirir a natural y capacidade adquirir la de capacidad de permanecer en el estado de presencia. Essa Es la introducción contemplação, a la práctica de presença. contemplación, Esse é o la caminho, presencia. o caminho da presença. Nós vamos passar pelos vários níveis do Dzogchen, né? Vamos A nosotros a contemplação, pasar a por integração varios interna, niveles e del por Dzogchen: desses níveis contemplación, vai sendo integración, apresentado, né? Mas y cada uno de estos mais estadios o importante niveles va siendo dentro presentado dessa en los nossa distintos capítulos. dentro dessa nossa reflexão e dentro do estudo do livro é o Lo que más importante en el chama estudio de de este libro es lo que Rinpoche llama experiência direta, de a experiencia contemplação. Porque directa, isso é o mais que es la importante, porque é contemplación, onde há essa integração. porque en Onde esa há essa experiencia está integração. la integración. Depois, isso vai, no Después, Dzogchen, se en el manifestar como Dzogchen, Trekchö, que é se esse va a primeiro manifestar nível, o como nível da el contemplação primer do nivel, que se Dzogchen, llama Trekcho, da presença, el absorção nivel de la meditativa, absorción e depois o meditativa, Togyo, que é y outro después estágio do Dzogchen, otro que é a estadio que se manifestação llama Togyal, das luzes, que a es el estadio manifestação das visões, de la manifestación de que são luces, de práticas visiones. da visualização, não a visualização Son da prácticas produção referidas a la vista. mas o Es reconhecimento como dos tigres, algo así como la producción de aí tigles com a o la prática percepción. de Togyo. Então são dois movimentos, Trekchö, Son dos esse movimientos. relaxamento, essa integração, essa Trekchö, que es la contemplação, relajación, e depois la Togyo, contemplación, que já é y luego Dzogchen um Togyal, pouco mais que de ya es esforço, un Dzogchen más avanzado, principalmente por conta das práticas, por conta dos y tigres e por eh, conta de tudo que con surge toda una serie aí na de prática prácticas de propias. Togyo. Essa prática de Togyo, nós vamos chegar nela Nosotros objetivamente no texto, vamos a llegar é ela que vai levar a esa práctica como auge, como o ápice de um praticante realizado de Togyo, a y es manifestação do corpo de arco-íris. Né? Quando todo o corpo físico se dissolve cuando e algún surgem practicante es muy avanzado as cores y de Togyo. realiza a pleno la práctica de Togyal, No Despertando a Mente realiza Luminosa, el cuerpo de arcoíris. que é um livro dedicado En el libro a El instruções despertar de do la mente Dzogchen, luminosa, esse é um outro texto, nós que já tiene o estudamos muchas um pouco. instrucciones de Dzogchen Nesse y que livro, ya o en gran Rinpoche parte lo ele dá estudiamos, ensinamentos en diretos. este libro Rinpoche Só que da não é enseñanzas um livro directas. que está preocupado em ensinar a tradição. No es Então, un o libro Rinpoche que se ele preocupa en quis enseñar la ensinar tradición. Dzogchen desprovido da Rinpoche preocupação de en ese libro ensinar quiso Dom, enseñar ou para que Dzogchen qualquer praticante, seja lá qual a sin tener tradição, que seja lá qual a religião, enseñar pudesse la tradición Bom, experimentar essa para que cualquier perspectiva persona que lo leyese pudiera experimentar esa Claro que ele perspectiva vai del fazer Dzogchen. isso dentro dos ensinamentos que ele detém e dentro de duas perspectivas. Uma delas é o refúgio interno e o outro Y hace esto são en os este libro 5 con la pontos perspectiva da Gyaltsen. del refugio A interno y experiência da mente, con los a 5 experiência puntos da de base Dao por Gyaltsen. Experiencia de la 5 mente versos, de la base en 5 versos. por 5 caminhos que são os 5 pontos 5 de Dao Gyaltsen. caminos que Onde o son los 5 primeiro puntos de Dao verso Gyaltsen. é
E está lá na En el página 8, primero, quem tem o bueno, escrito acá no na sé en la versão página nossa, 8, pero no sé en la visão versión español, é mente. comienza diciendo, Tudo aquilo que visión surge, tudo es aquilo que mente. aparece, todos os pensamentos, tudo aquilo Todo que lo que você está aparece, vendo, nada mais é pensamientos, emociones, a própria mente. no es ni más Então, ni Dao menos Gyaltsen, que la propia nos mente. 5 pontos, o primeiro verso é visão é mente. Ese E o Rinpoche ensina a gente es treinar, el primer verso de Dao Shensen. a- Y Rinpoche dice treinar que si nos entrenamos a en esa, introdução ou treinar o reconhecimento do estado natural por 5 en ese versos. reconocimiento, E ele nos ensina a fazer isso pegando uma pessoa famosa. Quem te causa dor? Quem te entonces causa uno de los sofrimento? métodos de Então, fala Rinpoche por es seus buscar traumas. una persona Quem é essa pessoa famosa que que você tanto al odeia practicante le cause una ou que molestia. tanto te incomoda? Entonces Rinpoche dice, ¿quién es esa persona que te molesta? O que te causa mais repulsa? O que te causa mais dor, ¿Qué es lo que más te mais molesta? raiva? O Rinpoche diz, ¿O qué te essa da rabia? pessoa famosa Y que você vai Rinpoche botar dice, diante de eso que te você molesta o para esa atrair. persona, la vas a E usar para você tu vai olhar práctica. para isso e vai dizer, visão é mente. Vas a mirar esa persona, esa situación y vas a O que decir, eu estou visión vendo es nada mais é mente. do que uma emanação Lo que estoy da minha viendo própria mente. es solo una emanación de mi propia Então, mente. essa dor, esse sofrimento, essa repulsa, Y esa essa molestia repulsa, não está na pessoa. Não está na pessoa no está famosa. en otra persona o en otra Talvez está em mim, situación. porque talvez a pessoa famosa que eu tanto odeie sequer saiba que eu existo. Porque tal vez es eso que tanto me molesta, Tenha ni alguma siquiera, conexão comigo, mas ela si es una mesma persona, ni siquiera sabe que yo que é ela existo. mesma. A questão está nela, e é isso que Nosotros por pensamos que aí a las gente cuestiones começa están na perspectiva do en los desunimento. otros. Y es a Essa través de aversão, porque às vezes a gente de tem este verso raiva, sei lá, tem que aversão empezamos por la alguma coisa práctica que del surge. Dzogchen. Essa aversão está fora ou está dentro? Cuando nos Está surge onde está rabia por dentro? algo, ¿dónde está esa rabia? Não é objeto. ¿Qué te causó esa rabia? ¿Un objeto? Está ¿Una dentro. persona? O que te causou raiva? Não é objeto. ¿O es interno? Então aquilo que eu vejo, Lo que yo veo, aquilo que projeto, lo que é a própria proyecto, mente. es la propia Então, mente. nos 5 pontos de Dao Gyaltsen, que é um En caminho los à 5 introdução puntos à de natureza Dao da mente Gyaltsen, e à que es introdução el camino a la ao estado introducción de la natural, o naturaleza de la primeiro verso é mente, visão é mente. el primer verso es visión, es mente. E aí ele provoca a olhar para a mente. Então, o que, que ele vai dizer? Entonces Visão é nos mente, lleva mente a é mirar la mente vacuidade. y luego nos dice, mente Vacuidade. es vacío. Quem é você? ¿Quién eres tú? Que cor tem a mente? Que ¿Qué tamanho tem a color mente? tiene la mente? ¿Qué tamaño? Visão é mente, mente é vazio. Visión es mente, Por quê? Porque só é abertura. mente es vacío. Eu não consigo agarrar. Vacío es apertura. Espacio no se puede agarrar. E essa perspectiva da vacuidade é Y esa clareza. perspectiva de vacío Vacuidade é es luminosidade. luz Vacuidade é clara, clara luz. luminosidad. Clara luz é união. União Luz de clara vacuidade e es luminosidade. unión de vacuidad y de luminosidad. E quando compreendemos, Y não no cuando sentido intelectual, comprendemos mas no sentido experiencial en el sentido do que é experiencial união
que es unión, surge bem-aventurança. surge la gran dicha o Visão bienaventuranza. é mente, mente é vazio. Visión es mente, mente es vacío, Clara luz, vacío es clara luz, vacuidad, união, vacuidad es luz união é clara, luz bem-aventurança. clara es unión y unión es gran dicha. Então, em 5 versos, Dao Gyaltse dá a instrução En direta 5 versos, à natureza da Dao mente. Gyaltsen nos da una E introducción depois directa traz para o nós una os instrucción ocidentais directa a la naturaleza de la o mente. desafio de pegar o que nos incomoda, Y o Rinpoche vício, nos trae a nosotros, los occidentales, ese desafío de enfocar eso que no nos esse gusta, nosso vício, nada mais mirar é eso y do que a reconocer manifestação, nada mais é do que que eso a visão, no a es nada aparição, más que una manifestación manifestação da natureza pura da mente. de la naturaleza pura de la O mente. Lula que brilha, que saltita diante de nós e em nós. Mas quando nós olhamos para a mente a partir da própria mente, por Cuando isso nosotros miramos é a la mente a partir de la propia mente, autodescoberta, é a consciência reconhecendo aparece a la própria autoconsciencia consciência, e não o que intelecto se reconhecer a autolibera. consciência. É uma experiência direta. Es la conciencia que reconoce la propia Aí conciencia, sim, no el intelecto. a mente é vazia. Ahí sí, la mente es A vacía. vacuidade é a clara luz. El vacío Clara luz es luz é a clara. união de vacuidade, clara luz. Luz clara es unión Porque não há de vacuidad y luz vacuidade clara, sem luminosidade, sem porque no hay consciência. vacuidad sin luz clara Não há o consciência luminosidad. sem vacuidade. No hay conciencia sin vacuidad. Vacuidade é clara luz é essa união. Vacío es luz clara E a es unión experiência direta da união, a y la experiência experiencia direta da directa base, de a la unión, experiência direta de la de tudo base, isso, experiencia directa de a todo grande esto, bem-aventurança. es la gran bienaventuranza, É a experiência direta da mente iluminada, la da experiencia iluminação. directa de la mente iluminada. Então, Dao Gyaltse dá em cinco versos todo esse En caminho. 5 frases, Dao Gyaltsen E nos nesse enseña livro, que é todo ese um camino. outro livro sobre o Dzogchen, lá na página 47, então vem o refúgio interno. Luego, en la O página centro da 47, mandala vitoriosa, nosso próprio corpo, dice, fonte el de centro todas del as mandala qualidades victorioso, nuestro propio positivas, sem cuerpo, exceção, fuente de todas é las a cualidades vastidade positivas, que sin contém os excepción, canais e os 5 es la chakras. vastidad que contiene los 3 canales y los 5 chakras. Tomo refugio en ese cuerpo de vacuidad. O corpo físico, o centro da mandala El cuerpo vitoriosa, físico, com seus 5 centro del mandala chakras e victorioso, seus 3 canais. con Um sus corpo de 5 vacuidade. chakras y 3 canales, es un cuerpo de Todas as vacuidad. nuvens de sofrimento e miséria Todas las reunidas nubes de são sufrimiento y completamente miseria dissipadas reunidas pelo son vento da completamente sabedoria, disipadas por el viento de la sabiduría, revelando a vastidão não elaborada revelando la primordialmente vastidad pura no elaborada, primordialmente pura como del refúgio cielo. nesse corpo de luz. Tomo refugio en ese Visão cuerpo de mente, luz. vacuidade Tienes é mente es clara luz, vacuidad, vacuidad corpo de es luz. clara luz clara, Do pavilhão das 5 cuerpo de luz. luzes de sabedoria, Del pabellón de las 5 luces de sabiduría irradian esferas de luz no duales, branco, azul, los 5 vermelho, tigles, amarelo. blanco, azul, verde, Clareando rojo, a amarillo, escuridão das teias da ignorância. aclarando la oscuridad Neste corpo de la ignorancia. de grande Tomo refugio en este cuerpo de gran bienaventuranza. sobre esse caminho El Dzogchen es acerca de todo este camino, que é o insight, que é a experiência pero es instantáneo, da natureza es un pura da instante mente. de experiencia de la naturaleza Em pura que de la num mente. único instante, com En un único instante, autoconsciência, con se autoconciencia, revela, tudo se dá, mas tudo se dá por meio todo se da revela, se experiência. da por medio de la experiencia. Tudo aquilo que eu
vejo é mente. Todo lo que veo es Quando mente. eu olho para a mente, ela é vazia. A Miro a la vacuidade mente, dela é a es própria vacía. luminosidade, a autoconsciência. Su vacío Essa es su propia luminosidade luminosidad, clara luz su é a união, é a autoconciencia. integração, Esa luminosidad de luz é clara a união, es unión, es a integración. bem-aventurança. Y la unión es la bienaventuranza. Essa integração, ela, ela vai se apartar muito do que alguns Esta grupos vão chamar integración de heresia da separatividade, quando há uma diferença entre se eu aparta e o mucho outro, eu, de esa, como le dicen a algunos, herejía de la identidade, separatividad, a identidade, o ego, né? Tudo la isso se identidad del manifestando sujeto, como del yo, del algo que ego, se separa, a separatividade. que se percibe como algo Em Dzogchen separado. é contemplação. En Dzogchen hay contemplación. Contemplar ser o próprio estado divino, Contemplar natural, se es tornar o tornarse próprio el estado de templo templo, estado divino, na perspectiva ocidental de contemplação. sería en la perspectiva occidental Então é de aquele momento contemplación. em que nós estamos olhando para tudo e o Rinpoche nos ensina a praticar Es Dzogchen ese momento en el que como estamos mirando então estou acompanhando o sol que nasce, todo y o Rinpoche calor que surge, nos enseña a practicar no meio da escuridão, con a el luminosidade que sol, vem, en el o amanecer, calor que surge, en la oscuridad, o meu aquecimento. Mas nisso tudo, a en todo união de hay unión vacuidade e luminosidade. de vacío y luminosidad. A união entre vacuidade e clara luz. Essa é a perspectiva central do Dzogchen. Esa es la perspectiva central del Dzogchen E ele se difere das outras práticas, ele vai se diferir do Tantra. y es diferente Por quê? Porque no el Tantra tem Dzogchen a perspectiva da del criação, Tantra. da mente, da deidade que é gerada, da relação com a deidade, luz que vai, luz que vem. De repente, no El Dzogchen, Tantra tiene muchas tudo creaciones, está deidades, absolutamente integrado. formaciones. Y en Para Dzogchen isso todo que nós está rezamos integrado. na prece Guru Yoga, né? Nos conceda as bênçãos de reconhecer a nossa natureza, nossa verdadeira natureza como Cuando deidade. decimos en Guru Yoga, pedimos Mas tudo é Guru, a la deidad que nos conceda na reconocer el perspectiva estado do natural, Dzogchen. pero todo es la perspectiva natural desde el Tudo Dzogchen. está perfeito e completo. O centro da mandala Todo vitoriosa está é o nosso perfecto y próprio corpo, completo. com tudo El aquilo que ele tem, centro del perfeito mandala e completo. victorioso, nuestro propio cuerpo, perfecto y Onde está completo. a vastidão dos 5 canais, Donde dos 3 está canais e la dos 5 chakras. vastedad de los 3 Tomo canales nesse y los corpo 5 de chakras. vacuidade. Tomo refugio en ese cuerpo Percebe? de vacuidad, de vacío. Muito bem. Temos aí alguns minutos. Se alguém quiser usar a palavra. Bueno, vamos a ir finalizando. Si alguien quiere comentar. Oi, Marcos, teu áudio está fechado ou será que eu que não estou te ouvindo? Vocês estão ouvindo o Marcos? Está Marcos tratando de hablar, pero no tiene el micrófono. No se ve. Não se ouve, Marcos. Não estamos ouvindo. Mais alguém que não o Marcos, que consiga abrir o microfone. ¿Alguna otra e usar persona? a palavra?
Ahí, Só dar uma resumida, uma antecipada aqui. Marco Aurelio Os próximos capítulos, então, vão dar uma aprofundada no Dzogchen. está preguntando Uma acerca de los detalhada, próximos capítulos. É isso? Só curiosidade. Un poco de curiosidad de cómo vamos a seguir. partir daqui, a gente vai se Sí, a aprofundando partir na de teoria. aquí vamos Aí a profundizando. gente vai tratar mais da contemplação, depois vai entrar na perspectiva da integração com os Vamos a efeitos estudiar más la extraordinários. contemplación, E lá no capítulo 9 a gente já después vai la entrar na perspectiva de la base, integración falar o que é essa coisa, a base, y luego Kunshi, uma perspectiva Rinpoche va a bem da entrar en el tradição Bon, otro capítulo, a base, en la base, e bien Rinpoche vai explicado dizer, desde la "Kunshi tradición é Bon, como o céu, y va a decir, Kunshi es como el cielo, nas dimensões ilimitadas. en las Essa dimensiones sabedoria ilimitadas. inerente La brilha sabiduría como um sol em inherente todas as brilla direções. como un sol en As todas las manifestações direcciones. dos três Las kayas manifestaciones de los tres brilham kayas interminavelmente brillan como os raios interminablemente con los a rayos del sequência depois sol. de Kunshi, da base, Kunji ou Kunshi, vai depender muito aí de como nós aprendemos, né? Nós vamos ter o Ma, Después, a mãe, né? Nós vamos eh, falar da Tantra Mãe, da otro perspectiva capítulo que se da llama La Madre, Depois nós vamos tiene Bu, que ver con el Tantra o Madre. filho, lembrando que é Después, a capítulo 11, perspectiva se llama da, Bu, el Hijo, da experiência direta. Os que es tibetanos la dizem que é perspectiva como de la quando experiencia uma directa, mãe encontra um filho. que Então, ellos essa imagem lo fica comparan enraizada, cuando la madre vem encuentra a o su Ma hijo. e o Bu, né, o filho. Y Depois a Bu se energia dice Sal, hijo. a própria fruição da Después energia, otro a capítulo, la energia que energía flui, sal, né, a energia que se manifesta. Então, quando nós estamos na perspectiva do estado natural, isso, o Tiago, que não está por aqui hoje, ele costuma dizer assim, é como se tivesse aí fazendo tss, né? Quer dizer, a energia da fruição, né, do estado natural, então o Tsal. ahí está Depois hablando de nós sal, que es la entramos nas cinco energía, en luzes el puras, capítulo 12, no pavilhão das cinco y luzes puras. capítulo Quem está 13, fazendo yogas capítulo do de las sono 5 luces, está fazendo uma prática das cinco luzes puras. quien Então, está haciendo la práctica del yoga de los sueños y del já não é dormir, mais uma está haciendo una doutrina da práctica perspectiva tântrica, é a de luz, 5 luces, essa emanação natural. que ya no es la perspectiva tántrica de la Dakini, sino que es la luz natural. Depois nós vamos para o Trikaya, né, o que é Después, Dharmakaya, capítulo o 14, Samadhikaya e o el Trikaya, Nirmanakaya. bien explicado, Trekchö Nirmanakaya, e Samvakaya y Togyo, Dharmakaya, as duas y luego formas de praticar Trekcho o Dzogchen. y Togyal. Nesse nível de Trekchö e Togyal, que é onde En ese nivel de estas dos o prácticas, livro, é um momento que é muito importante a gente fazer. Aí depois vai ter ali, Trekchö e Togyal, o Sutra no Dzogchen, o Bardo, né? Mas o foco final aqui é o Trekchö e o pues Togyal. otro capítulo São essas as duas correntes do Dzogchen. que habla Não há Togyal del sem Dzogchen. realização do Trekchö. Então, o En el primeiro nível sutra, é o Trekchö, é o nível da contemplação, é o nível da Mintzel, entonces volviendo al capítulo 15, estabilizar a Mintzel. el primer paso Depois vem a estrecho, questão que do Tu, sería do estabilizar, Sutra, e depois vem a questão do Bardo. Mas Trekchö e y Togyal é o canal eh, central, é o pilar luego en el da capítulo, me parece construção que da es el prática do último, Dzogchen. se habla Então, quando chega del ali bardo. em Trekchö e Togyal, muito importante fazer um retiro para receber essas instruções direto do mestre. Y cuando llegamos al capítulo 15 de Também Trekchö y instruções Togyal, de es muy Togyal, bueno ou qualquer tener ciclo do Dzogchen, instrucciones, então hacer un aqui retiro, qualquer ciclo é muito importante, mas em Togyal aí é importante fazer um retiro específico. Geshe-dema, uma vez por ano, y ele en Togyal oferece os ensinamentos do es Togyal, algo uma vez cada 2 anos, em que ele ensina também diferente y posições específicas
Geshe-dema para alguna unir as vez mirações, que são essas da ese duas retiro posturas, as con visões las posturas dos corporales tigres, as específicas visões para tener esas das visiones de las luces, luces, de los tudo tigres, que se manifesta. y bueno, todo lo que se manifiesta en ese estado. No Paulo Booker, que está aqui no grupo, ele tem Pablo Bucher tiene, si lo pueden ver tibetano, ahí, né? una E haz esse tibetana, tibetano, como está ali, ele traz alguns tigres que y en esa se imagen hay manifestam algunos ao redor tigres do A, que están alrededor de ao la redor A da en ese maioria arco das iris, ações, y as eso tiene visões mucho que ver dos con las tigres que visiones que surgem nas ocurren en la práticas práctica de Togyal. de Togyo, né? Os tibetanos vão dizer que único tigre desse Los é tibetanos dicen bilhão de universos com bilhares que en un solo de tigre Budas, hay os bodhisattvas millones ali. de É muito universos comum y a gente cada ver uno con sus Budas y são Bodhisattvas. essas pinturas tibetanas com essas, parecem bolhas, né? Esses Hemos visto todos tigres seguramente esas com tancas tibetanas con esas como cores, com burbujas formas, com de colores, cores. Isso está associado luces aí à prática de Togyo. asociados a Togyal. Mais alguma questão? Vamos fazer a dedicação. Vamos a hacer la dedicación. Toda virtude pura, Toda realizada virtud por meio pura das três realizada por portas, medio de las dedico tres para o puertas, benefício dedico para el bienestar de todos los seres de los tres reinos, habiendo purificado havendo todas las purificado aflicciones todas as y aflições oscurecimientos dos três de los tres venenos, venenos, que rápidamente podamos alcanzar el estado completo de Buda de los tres cuerpos. Muito bem, 5 minutinhos e voltamos com Descansamos oração 5 do minutos y sono. venimos con los yogas del dormir.